Segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos à exposição bíblica. Esse capítulo muito importante, muito interessante na Bíblia. Eu acredito que, como eu, quando procuro na internet uma exposição bíblica, eu estou buscando aplicações. Não é repetição do texto, porque o texto nós já conhecemos na Bíblia. Então a gente busca ampliar o conhecimento e aplicações. Então vamos falar sobre os personagens do texto. O primeiro personagem desse texto é Naamã, o leproso. Até então, Naamã é chefe do exército da Síria. O que fortaleceu a derrotada Síria, mobilizado por Davi? Quando Davi reinava em todo Israel, ele derrota a Síria, os filisteus, os moabitas. Olha só, os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou deles 22 mil homens. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. Era uma nação subjugada por Israel. Mas, a partir da idolatria de Salomão, agora a Síria, ela vem com toda a força, vem Hadad, aquele menininho que fugiu lá para o Egito, ele volta e começa a reinar sobre a Síria. E a Bíblia diz, 1 Reis 11, 25, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Isto além do mal que Hadad fazia, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então a gente tem aí duas nações assediando esse episódio desse texto que nós estamos estudando. Naamã, nessa época, ele é o chefe do exército, um exército que agora poderoso. E o versículo 1 e 2 diz que Naamã era um homem de muito respeito, um grande homem, pela mão dele, Deus deu vitória aos sírios. Aí o versículo 2, nenhuma das investidas, que não foi uma só, investidas quer dizer ataque a Israel, e um dos ataques com sucesso, com vitória, foi levada uma menina para o cativeiro. Então nós estamos falando de Naamã. E aí ele vai a Israel para buscar a cura da sua lepra, da sua doença. Ele vai até o rei, conta o caso, pede permissão, e o rei fala assim, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Isso aí era milhões, se converter em dinheiro, seria milhões. Vamos falar disso aqui mais para frente. Agora vamos ver por que Deus entregou a Israel nas mãos desse capitão da Síria. Já que a Síria, vamos ver aqui para frente, várias derrotas da Síria, não era a Síria perdia para Israel. Vamos ver aqui para frente, quebrado, esfarcelado. A gente vai ver aqui para frente que na época de Acabe só tinha 7.000 soldados. Por que Deus entregou então? Deus vela pela sua palavra para cumprir. Não é isso que diz? Então, Deuteronômio 28, 25. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá deles, e será espetáculo horrendo em todos os reinos da terra. É um espetáculo de horror. Seriam os castigos pela desobediência. Vamos ver outro versículo aqui, 28, 32, Deuteronômio 28, 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades deles todo o dia. Porém, não haverá poder na vossa mão. Ou seja, os filhos vão ser levados cativo e vocês não vão poder fazer nada. Então, a gente, contextualizando essa história, estamos vivendo a dinastia de Acabe. Jorão, filho de Acabe, possivelmente é o rei que está reinando nesse contexto. Que entrou para reinar 12 anos. E seguiu os caminhos de Jeroboão, além da idolatria. A gente vai ver que ele era um idólatra terrível. Então tá aí o porquê. Por quê? Porque estava escrito que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eles abandonaram o Senhor, não foi o Senhor que abandonou eles. Eles trocaram o Senhor por Baal, por outros deuses. Se prostituíram e estão sofrendo as consequências. Simplesmente isso. Estamos falando de Israel.
outro motivo, por que Israel agora perde essa guerra. Não precisava nem assim, o Senhor, vamos dizer, o Senhor abandonou eles. O Senhor deixou de lutar com eles, porque eles já estavam esfarcelados, quebrados. Vamos ver o que aconteceu no reino de Israel em pouco tempo. Daquela divisão do reino norte, reino sul, já está dividido, já é um reino dividido. E agora vamos ver que foi esfacelado, olha só. Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão. Um filho de Salomão, Roboão, e o outro que Deus escolheu para reinar. Houve guerra continuamente, reino do norte, reino do sul. E se houve guerra, houve baixas no exército, e muitas baixas. Outro aqui, 1 Reis 15:7. Quanto ao restante dos atos de Abi, tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Mais uma guerra civil, uma guerra entre irmãos, reino do norte e reino do sul. Então, se tem guerra, tem baixa. E nessas guerras, o reino do sul, Deus deu a vitória, porque lá eles estavam temendo a Deus. Ben-Hadad, vamos ver a Síria. A Síria que foi derrotada, sabe por quem? Por Acabe. Estudamos há pouco tempo atrás. A Síria, derrotada, uma colisão de 32 reis, lembra? Soldados talvez como a areia da praia, assim, sem ter condições de ser contado. Ben-Hadad, pois deu ouvidos. Esse aqui é outro episódio, que ainda não chegamos nesse, olha só. Mais uma guerra aqui em Israel. Ben-Hadad, que era o rei da Síria, deu ouvidos ao rei Asa, lembra? O rei Asa pediu, vamos fazer uma aliança, eu vou te pagar aqui, você tira Vamos ler o texto. Ben-Hadad, pois deu ouvidos ao rei Asa, enviou capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Adã, Abel, Macá e a todo o distrito criótico com toda a terra de Naftali. Mais aí uma baixa no exército de Israel. A gente estamos olhando no contexto histórico como que Israel está nesse momento que a Síria o ataca. Então são guerras e mais guerras. Aí temos o fim da dinastia de Jeroboão, de Baasa. Isso foi guerra, todos foram mortos. Eram homens valentes, homens de guerra, foram mortos. Guerra interna, guerra civil. Toda descendência, amigos foram mortos. Então nós temos o reino de Israel, o reino do norte, esfarcelado pelas guerras. São várias guerras. Aí vamos lá, os sírios, eles foram derrotados em pouco tempo aqui, quando Acabe estava reinando. Lembra que eles colocaram os deuses no lugar de Deus e Deus decidiu dar vitória a Acabe e também ainda não estava na hora de acontecer isso aqui, Deus entregá-los nas mãos dos inimigos, ou seja, permitir os inimigos invadirem as suas terras. Vamos ver em 1 Reis 20. Ben-Hadad, rei da Síria, com uma colisão de 32 reis, gente que sumia de vista, enfim, e foram derrotados por Israel na época no reino de Acabe, 2 vezes, nas montanhas e também no vale, porque eles falaram, Deus só é Deus nos montes, vamos chamá-los para o vale, vamos desafiá-lo, e perderam a guerra nas montanhas e nos vales. A Síria sofreu uma derrota que foi lá embaixo. Então, a Síria é uma nação que foi subjugada, derrotada, não muito distante, que já foi no reino de Acabe, agora a gente ainda está no filho de Acabe, Jorão. E é isso que eu gostaria de contextualizar a condição de Israel nesse momento, desfacelada. Olha só, na época de Acabe, o negócio já estava ruim. Então contou os moços dos chefes das províncias e eram 232. Depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, eram 7.000. 7.000 guerreiros, está indo para a guerra contra a Síria. Aí Deus entra, só um muro caiu lá, matou 27.000. Entende-se que foi uma torre que caiu sobre aqueles homens e os matou. 27.000. Deus deu vitória a Israel.
Matou 27 mil sírios, fora os que morreram à espada. Foram derrotados porque Deus estava nessa guerra. Então essa é a condição de Israel. Não tinha força, não tinha poder militar. A única chance deles era o Senhor nessa guerra. A única chance minha e sua é o Senhor na nossa guerra. Muitos confiam em carros, em cavaleiros, mas só Deus para nos dar a vitória. E Deus sai e deixa Israel. E a Síria vem e Naamã, pela mão dele, o Senhor permite Israel ser derrotado, não só uma vez, mas o texto diz, em uma das invertidas, uma menina foi levada cativa. Então o estado de Israel já está em crítico, já está em decadência moral, espiritual, e um exército falido. Um exército falido. Aí vai se cumprindo o que Deus tinha dito lá atrás. Tudo vai se cumprindo. Agora vamos contextualizar quem eram os sírios. Se você lembrar na história bíblica, não foi só Jonas que correu dos sírios, que deixou de ir a Nínive, que era a capital da Síria. Não foi só Jonas. Deus deu uma ordem ao profeta Elias que ele não executou. Ele não teve condições de cumprir. E Deus preparou um cenário para que o profeta Eliseu conseguisse cumprir essa ordem. Jazael, rei da Síria. Imagina você ir lá na China, um país comunista, Deus te dá uma ordem, vai lá na China e colocar lá um rei no lugar lá do mandatário, ou em outro país que seja um regime fechado, ditador. E é difícil demais. Deus deu essa missão ao profeta Elias. Jazael, rei da Síria, aqui ó. Cadê o texto? 1 Reis 19, 15. Então o Senhor disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria. Essa missão o profeta Elias não cumpriu. Quem cumpriu foi o profeta Eliseu, que foi lá. E Deus criou uma situação que o próprio rei mandou. Aí Eliseu já estava em alta também com a Síria, depois da cura de Naamã e tal. Aí Eliseu vai, o rei manda um mensageiro, ó, o profeta está aqui e tal. Pergunta se eu vou sarar. Aí o profeta Eliseu começa a chorar. Aí a gente vê como que a Síria era uma nação cruel, perversa, sanguinária. Olha só. Aí está lá diante do profeta Eliseu. O profeta Eliseu começa a chorar, porque está vendo algo lá na frente, Deus está mostrando o que vai acontecer, o que a Síria vai fazer com Israel. Isso é mais para frente. Então disse Azael, por que chora? Por que está chorando, meu senhor? Por que meu senhor está chorando? E ele disse, porque eu sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel, porás fogo em suas fortalezas. Matarás a espada os seus mancebos, os jovens. Despedaçará os seus pequeninos, as criancinhas. Fenderás as suas mulheres grávidas. Então despedaçar as crianças, matar os mancebos e abrir as grávidas ao meio. Essa é a realidade, é o que vai acontecer. É o que o profeta Eliseu está vendo, ele está chorando. É o que os sírios vão fazer. Então eles são perversos, são sanguinários. São homens cruéis. Eles faziam isso e eles mutilavam, eles cortavam a orelha, cortavam o nariz, cortavam o braço, cortavam a perna. Cruéis mesmo. Mas também, assim, não justifica. Mas quantas baixas Israel deu na Síria, em outros povos, em outras nações? Muitas baixas. Muitas. Então a Síria é essa nação cruel. E Israel é esse exército desfarcelado. É um rei que está reinando idólatra. Então a vitória de Naamã faz dele um gigante. Porque até então nenhum deles tinha tido vitórias, só derrotas. E agora Naamã vence. Ele comanda o exército e vence os israelitas. Versículo 5. Vai, respondeu o rei da Síria, vai.
anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Um homem vaidoso, né? Levou um exagero. O que é vaidade? É exagero, ausência de limites. É a definição que eu dou para vaidade. Por quê? Salomão, quando ele diz tudo é vaidade, é no contexto que ele estava dizendo, fiz para mim, juntei para mim. Ouro, prata com abundância. E 1.000 mulheres. Aí ele diz, tudo isso é vaidade e aflição de espírito. A gente conhece uma pessoa vaidosa pelo exagero, pelo excesso. Então aqui, eis aqui um homem vaidoso, tal do Naamã. Ele está levando em ouro, se fosse calcular hoje, seria alguns milhões em ouro. E o ouro roubado, levado, do próprio Israel. Ouro levado. Porque na época de Davi e Salomão, eles encheram, tanto Israel quanto Jerusalém, de ouro. Devia ter ouro enterrado para todo lado, deve ter até hoje. Encheram de ouro. Toneladas e mais toneladas que chegavam para Salomão, a ponto da prata perder o valor. Então ele traz um exagero de ouro, certamente é levado do próprio Israel. A gente vai ver rei de Israel, que mandou muitos presentes para a Síria, muito ouro, muito prata, arrancou do templo, para poder evitar a guerra. Tipo assim, você quer dinheiro, você quer riquezas, e eu quero paz. Então, é isso que você quer? Então, toma. Na época do rei Ezequias, ele fez isso. Arrancou e mandou para Senaqueribe, o rei da Síria. Mas não adiantou, não. Eu acho que ele achou pouco. Mesmo assim, ele continuou. Então, Naamã é um homem vaidoso, exagerado. Gostava de se amostrar. A Bíblia diz, chegou com toda a polpa à casa do profeta. Toda a polpa. Eu tenho dinheiro para pagar. E não deu, não era para dar ao profeta um coração, não, era para pagar. Porque se fosse para dar, ele daria, ele deixaria. Mas ele queria realmente pagar. Ele também era orgulhoso. Ele foi pensando, vai ser do meu jeito. Orgulhoso, vai ser tudo do meu jeito. Vai ser assim, e assim, e assim. Ele não está subordinado ao profeta, que devia estar. Humilde. Tem muita gente assim, está dependendo, mas não desce. Fica lá em cima. Nariz empinado. Soberbo. Arrogante. Ele continuou com o nariz empinado. O profeta nem recebeu ele, vai, mergulha lá, mandou um recado. Aí a gente vê que ele era orgulhoso, olha só. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo, retirou ele, levou todos os presentes com ele. Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e curará a lepra. Mas não foi do jeito dele. Não foi. Tem muita gente que continua leproso, porque não foi do seu jeito. Não aconteceu do jeito que você esperava, do jeito que você queria. Aí continua. Eu tenho algumas mensagens sobre esse episódio de Naamã. Virou mendigo por causa do orgulho. Talvez você esteja caminhando para lá. Porque aqui vai entrar os moços, o moço, alguém que disse para ele, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, talvez aonde você tem que descer para salvar a tua família, para salvar o teu casamento, para salvar o teu filho, tua filha dentro de casa, é tão simples. Mas o orgulho se deixa falar mais alto. Até que ponto você está disposto a descer para salvar a sua família?
que a sua esposa está te pedindo? Qual é o ponto que você, mulher, tem que descer? Submeter-se para salvar o teu casamento. Talvez isso será a sua cura, será a cura do seu casamento, será a cura da sua família. Porque o orgulho leva a pessoa para a sarjeta. Muita gente deixou de ser empresário e virou um mendigo. Deixou de ser um chefe de família, virou um mendigo porque escolheu o orgulho. E Naamã sai chutando balde, eu vou embora. Está querendo me humilhar. Se está querendo te humilhar, é porque você se exaltou. Não quer ser humilhado, não se exalte. Ele se exaltou. Ele achou que ia comprar o profeta, o homem de Deus. Não compra, não. Tem muita gente precisando descer para recuperar a família, outro para não perder a família, para não perder o emprego. Eita! Você vai perder seu emprego porque o patrão pediu. Outra vez um amigo meu perdeu o emprego. Porque ele arrotava, é uma expressão, né, que o carioca usa, arrotar. Quer dizer, fala, isso eu não faço. Ele dizia, eu não faço hora extra. Eu não passo das 17 horas. E o patrão pediu ele, ó, não sei se era semana ou 15 dias. Era um período curto. Vou precisar que você vá até às 18, às 6 da noite. E aquilo mexia no orgulho dele, porque ele dizia para todo mundo que não faria. E perdeu o emprego. Quanta gente está perdendo tanta coisa na vida, porque tem que descer um pouquinho. Porque olha para a água do rio, e a tua bênção está ali. A tua bênção e a minha bênção está em descer. Os humilhados serão exaltados. Não tinha uma plateia ali olhando Naamã mergulhar. Não tinha. O profeta mandou ele mergulhar no rio. Vamos ver. Vamos, assim, para humilhar ele. Não tinha. Ninguém quer te humilhar. Faça o que está te mandando. Seja servo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então seja servo. E seja vitorioso na sua casa, na sua família. Descer, cura o homem da lepra, do orgulho, da vaidade, da arrogância. E eu estou sendo esse moço agora. Desce. Desce para você ficar curado, curada. Você, minha jovem, meu jovem, faz o que seus pais estão te mandando. Desce. Deixa o orgulho de lado. O orgulho leva a gente para a sarjeta, para a lama, para o cemitério. Desce. Aí ele desce. Ele vai descer. E certamente ele já havia apelado para todos os deuses da Síria, né? Aí ele volta curado. Ele volta curado, pede ao profeta. Ele volta curado e quer pagar. Ó, que tal o pagamento pela cura? Porque se o profeta recebe, seria pagamento pela cura. Igual você orar, Deus curar alguém e querer te pagar. Está errado. Está errado. Então o profeta não aceita que seu dinheiro seja para você. E era muito, milhões. Imagina a tentação, milhões. Mas o profeta já era mais que milionário. Ele tinha, quem tem Deus tem tudo. Então ele leva a terra de Israel para adorar o Senhor lá nas suas terras, diz ele. O profeta concorda, vai em paz. Ele chega lá curado na sua terra. Que maravilha. Volta curado, pele limpa, e vai contar as maravilhas do Senhor na sua vida. Outro protagonista dessa história, que nós já encerramos Naamã, agora vamos falar do rei de Israel. A possibilidade, vou trabalhar em cima de possibilidade, mas tudo indica que era Jorão, filho de Acabe, que reinou 12 anos sobre Israel. A gente, na lição passada, a gente já via
iminência de guerra contra a Síria. Já estava em guerra. Então, o rei de Israel, essa possibilidade de ser Jorão. Então, quando ele recebe a carta, imagina, você está tranquilo, aí alguém manda um zap. Ó, estou enviando aí uma situação para você resolver. Uma coisa impossível. Seu chefe, seu patrão, alguém que você é subordinado, porque o rei de Israel estava subordinado ao rei da Síria. Lembra que numa das incursões, num dos ataques a Israel, com sucesso, levaram a menina cativa, e não foi só ela, foi muitos. O rei está sob domínio, então ele tem medo da Síria. Como eu disse, a Síria realmente causava medo. Certamente, a Síria deixou muitas baixas em Israel e deixou Jorão reinando, pagando impostos, que era o que acontecia na época. Então o rei teve medo, ele se tremeu, ele bambeou as pernas, ele rasgou as suas vestes, ele espraguejou, doeu no lugar de Deus e falou muita coisa. E o profeta disse, manda a mim. Medo. Até eu, até você, teria medo dos sírios. A terceira personagem dessa história é a menina. A menina que foi levada cativa. Então eu vejo, assim, a gente olhando, ouvindo, escutando muitos comentaristas, comentários de pastores, de irmãos, dizendo assim, uma menina que foi levada para o cativeiro, foi tomada dos pais. E aí coloca em questão o quadro emocional, psicológico da menina. Como poderia ela estar fazendo o bem? Era para ser ao contrário. Não era para ela querer o bem de Naamã e nem de sua senhora. Mas eu entendo aqui que é uma menina que foi abençoada por Deus. Uma menina que no cativeiro, a gente vê que ela é serva, ela foi parar na casa, talvez um palacete, um palácio, enfim, do chefe do exército da Síria. Pessoas. E uma menina que tinha voz. Ela tinha diálogo com a sua senhora. Então a gente não dá para entender que uma menina escravizada no campo, sendo maltratada, sendo estrupada, porque era isso que eles faziam, sendo abusada, pegar mais leve, sendo abusada. Eu não consigo ver essa menina nesse quadro, eu consigo ver uma menina abençoada e que certamente os pais temiam a Deus, ensinava a ela os caminhos, contava para ela os milagres feitos através dos profetas Elias, Eliseu, e também a palavra de Deus, que era pregoada aos seus ouvidos. Certamente não é uma menina boba, é uma menina que foi abençoada. Se a gente olhar lá na frente, vamos ver os 4 jovens sendo levados também, tirados de suas famílias, levados para a Babilônia, e também abençoados por Deus. Foram parar no palácio, um chegou a primeiro-ministro, os outros estavam entre os sábios de Babilônia, todos abençoados por Deus. E quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus não tem, assim, a maldade no coração, a vingança. Não. A gente não consegue olhar uma pessoa assim, que tem Deus assim. A gente vê uma menina que tem Deus no seu coração, que foi abençoada. Assim como essa rapaziada lá no futuro, bem presente. Então, uma menina abençoada, que está vivendo. E depois que Naamã volta curado, o que aconteceu com essa menina? Será que ele liberou ela para voltar para os pais? Ou cuidou dela melhor? Porque ela era um tipo de... Ela ajudava a esposa, ela tinha contato, não era uma escrava esculachada. Ela vivia com a esposa do comandante. Uma menina abençoada.
E se os pais dela liam as leis do Senhor para ela, já estava tudo previsto. O cativeiro, teus filhos serão levados. Eles podiam até pregar: filha, chegou a hora, os sírios estão invadindo. Então nós temos uma menina abençoada. Claro que não vamos ignorar o que foi dito aqui pelo Senhor. Olha só. Foi o que eu acabei de ler aqui, ó. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão e desfalecerão de saudades deles todo dia. Porém, não haverá poder na tua mão. A situação. Felicidade é se conformar com o que tem e com o que é. O que ela tinha e o que ela era? Ele era uma escrava. O que ela tinha? As obrigações dadas pela sua senhora. É isso. Estava escrito. Como ainda está escrito para a igreja, na época a besta vai reinar, a igreja será perseguida, já está sendo. Em várias nações, crianças estão sendo condenadas à prisão, separadas dos pais, porque encontraram uma Bíblia. Isso não é coisa de hoje, de agora, ou daquela época. Acontece desde que o mundo é mundo. Então a igreja, já em pouco tempo, quando a besta estiver reinando, no começo da grande tribulação, nós seremos perseguidos, separados, mortos, presos, açoitados. É isso, está escrito. E ninguém pode mudar. Só que está escrito também: para os que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Na prisão, no calabouço, não sei, até mesmo na morte, o sol da justiça nasce. A Bíblia não diz que o rosto do Senhor brilha mais que o sol na sua força maior? Então, quando Estevão, o diácono, o evangelista, que trouxe uma grande mensagem e foi apedrejado, o sol da justiça apareceu para ele. Jesus estava de pé, aleluia, à direita de Deus, esperando ele. Então, uma menina cativa e abençoada. E muito abençoada. Terceiro personagem dessa história, a menina. E o quarto, Geazi. Geazi, um moço que não tinha a visão que Eliseu teve quando era moço de Elias. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Já Geazi, ele queria porção dobrada das coisas da terra, as coisas materiais. Enfim, era um moço da carne. Andai em espírito, é o maior de Deus para nós hoje, através do apóstolo, e não cumprireis as concupiscências da carne. A raiva que eles tinham dos sírios, aí Geazi já não é um moço do espírito. E não é possível que o profeta deixou esse homem ir sem pegar nada dele, sem receber nada. Eu vou pegar. E foi atrás. E com mentiras. Foi atrás de Naamã e com mentira. Aí que chegou dois moços dos profetas da montanha de Gileade, e o meu Senhor mandou pegar aí algumas coisas contigo. Mentiroso. O Senhor disse que a partir do momento que nós somos membros da igreja, onde tem um, tem dois. A nossa vida não pode ser uma mentira. A gente não pode ter duas caras. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, em toda parte. Ainda que o homem entre em densas trevas, ele não tem como se esconder de Deus. E ele está indo lá pegar presente e o profeta está vendo tudo. Poderia até vir um dia, um momento, não dos sírios, porque era inimigo de Israel. O profeta Eliseu recebe ele.
curto e grosso e objetivo. Você sabe quem ele é, quem ele era. E despede e vai embora. E Geazi vai. Ele vai lá pegar presente. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, 2 filhos dos profetas da região da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Naamã, ser servido de tomar 2 talentos, insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa e pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante de Geazi. Ele parece que ficou com medo de pedir muita coisa, né? Pediu ouro, pediu mais coisa e pediu pouquinha coisa. Aí Naamã, toma aí, toma mais, toma isso aí. Preciso de ajuda. Vou mandar te ajudar, que era bastante coisa. Precisou de ajuda de 2 homens. Você vê o exagero de presente que ele tinha levado para o homem de Deus. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa e pôs sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante de Geazi. Aí ele toma aquilo, esconde e vai lá no profeta. Onde tu foi? Onde tu estava? Tá, eu estava em canto nenhum, estava em lugar nenhum. Foi não saí de casa não. Não foi o meu. Aí o profeta diz assim: Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro ao seu encontro? Isto era ocasião para tomar presente, ou seja, pagar, cobrar a cura? Não, a lepra de Naamã já pegará a ti. E era ocasião para receberes prata, ouro, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Ele foi até além. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele, leproso, branco como a neve. Agora eu não sei que tipo de lepra era essa que Naamã tinha, que foi curado. Que lá na frente, no capítulo 8, se aqui Geazi ficou leproso, no capítulo 8 a gente vai ver ele conversando com o rei de Israel, falando sobre a sunamita. E a gente viu também Naamã tendo acesso ao rei, porque a lepra é uma doença contagiosíssima, mas existe vários tipos, ou existia vários tipos de lepra. Eu creio que ainda existe, com certeza. E dar-se a entender que era um tipo que a lei de Deus tinha que aquela pessoa seria excluída da sociedade, tinha uma cidade dos leprosos. Mas tanto Naamã vivia no meio dos soldados, vivia tendo acesso ao rei, e também Geazi continuou como profeta, Eliseu, e a gente vai ver no capítulo 8 conversando com o rei. Então não entendo que tipo de lepra era esse. Isso a gente não... É só para a gente pensar. Só para a gente pensar. Aquele abraço. Vamos fechando por aqui. Espero ter contribuído aí com alguma coisa no seu estudo. Deus abençoe e até o próximo texto, se o Senhor assim nos permitir.